Ele a conheceu há muito tempo, quando ainda eram duas crianças. Ela mudou-se para a mesma rua dele e foi amor à primeira vista. Os olhos dela se cruzaram com o dele de uma forma que jamais ele esqueceria. Ela também estava apaixonada. Eram apenas crianças, mas estavam apaixonadas. O tempo passou. Ele ficou amigo dela, mas nunca teve coragem de dizer o que sentia. Para os apaixonados, o tempo passa rápido. Ele a viu crescer, viu seu corpo se transformar. Muitas vezes suspirou por ela, chorou por ela. E chorava ainda mais por ser um covarde, por não ter coragem de dizer que amava como ninguém amaria. Ela começou a sair com outro cara. De certo, não mais a amava ele como ele a amava. Mas mesmo assim, ele precisava falar. Ele tinha que falar, mas não falou. O colegial acabou. Ele foi para a faculdade de Direito. Ela não foi. Ela saiu de casa. Um dia, quando ele voltou para a casa de seus pais, em cima da mesa tinha um convite do casamento dela. Era um convite dizendo que ela se casaria em Manaus em 3 dias. Ele estava em Porto Alegre e não podia permitir que ela casasse sem falar o que sentia. Pegou o primeiro voo com destino a São Paulo, da capital paulista. Voou em direção à capital verde do Brasil. Chegou no início da manhã. Sabia que não seria fácil encontrá-la. Tentou contato pelo número de telefone no convite, mas ninguém atendeu. Procurou a empresa responsável pela festa. Estava fechada. Então recorreu à maneira mais antiga e simples de se encontrar um endereço, a agenda telefônica. Mas nela não tinha nada. Andou pela cidade no banco traseiro de táxi. Não tinha destino, sem rumo. Enfim, parou frente a uma igreja. Olhou para as imagens dos santos que ele nunca tinha visto na vida. Acho que aquela era a primeira vez que ele entrava numa igreja. Orou fortemente, não com a mesma expressão de uma oração, mas fez o que seu coração mandava e falou: Olá, Santinha. Não conheço vocês. Não sei se vocês me conhecem, mas preciso de ajuda. Tenho que encontrá-la, nem que seja somente para dizer o quanto a amo. Não sei mais o que fazer. Minha vida está acabada. Se eu não falar para ela o quanto a amo, eu preciso olhar nos olhos dela e dizer somente isso. Essas 3 palavras. Eu te amo. Me ajudem, por favor. Ele levantou e saiu, sem falar nada, sem olhar para trás.
respirou fundo. E quando voltava novamente para o táxi, teve uma ideia. Claro, era simples. Bastava ligar para o celular dela. Vai que ela ainda tinha o mesmo número. O telefone, ele tocou. Muitas e muitas vezes. Mas ninguém atendeu. Suas esperanças começavam a se esgotar. Parou na frente de um pequeno hotel. Cada vez que seus olhos fechavam, ele via ela. E por isso, ele não conseguiu dormir a noite toda. E cada vez que ele lembrava mais dela, mais lágrimas caíam do olho dele. E ele ficava pensando o porquê dele nunca ter falado antes, que ele teve que ter que perdê-la para outra pessoa do que falar. Ele não podia mais continuar com essa busca absurda, sendo que sabia que nem conseguiria a encontrar. O dia amanheceu. Ele chamou o taxista e andou em direção ao aeroporto. Na estrada, cruzou por uma cena horrível, um acidente envolvendo um caminhão e um automóvel. Parece que tinha tido vítimas fatais, mas ele nem parou, só seguiu com o táxi para o aeroporto. O único avião que tinha de volta era às 11. E ainda não era nem 9 horas. Ele começou a ver TV, pois estava bem na frente dele. Estava passando Bob Esponja. Ele começou a rir como uma criança de 9 anos. Todo mundo pensava que era por causa do desenho, mas ele estava rindo de tão patético ele se sentia. Mas não demorou muito para o desenho parar. E aí começou o jornal e passou uma notícia sobre o acidente que ele tinha visto. Tinha mostrado as fotos das vítimas. A primeira vítima era o motorista do caminhão. Ele tinha morrido. E com ele também tinha falecido a noiva que estava no táxi. Aquilo não poderia estar acontecendo. Ela estava morta. A vítima era ela, que ele tanto procurou. Ele em sua mente só conseguia pensar se ele tivesse esforçado mais. Aquilo não estaria acontecendo. Ele não a teria perdido. A culpa era dele. Ele sabia que era dele. Não poderia viver mais com aquela culpa. Sentiu naquele momento uma vontade de chorar. Lembrou de todos os momentos que tinham passado juntos. E se ele tivesse falado antes, ele estaria vivo. Ele pensou e efetuou. Pois ele acreditava que se ele tirasse a sua própria vida, talvez na eternidade ele conseguiria falar o quanto a ama.